Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus estamos começando aqui pela nossa TV Aparecida o programa Saúde e Fé. O programa que já tem essa marca registrada aí no seu coraçãozinho, na sua casa, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no programa Saúde e Fé, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje vamos falar sobre os avanços da cirurgia cardíaca. O que a ciência está trazendo de mais avançado hoje para cuidar mais e melhor do nosso coraçãozinho. Daqui um pouquinho estará conosco o Dr. Genivaldo Coelho de Souza. Ele é cirurgião cardiovascular e médico intensivista. Aceitou nosso convite para falar tudo sobre esta realidade. Mas não é só isso não, minha gente. Teremos o nosso quadro Dicas de Saúde, Caravana da Vida e, é claro, aquele momento especial onde eu quero rezar com você, por você, pedindo a Deus a sua saúde física e espiritual. A nossa superprodução preparou uma matéria sobre os avanços da cirurgia cardíaca. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Genivaldo Coelho de Souza sobre esta realidade. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. O coração é o órgão central do aparelho circulatório. Sua função é essencial: bombear o sangue pelo corpo. Hoje, com o avanço da medicina, já é possível aumentar a expectativa de vida de quem sofre com problemas no coração, através dos avanços da cirurgia cardíaca, com novas técnicas e métodos menos invasivos. A medicina vem aperfeiçoando suas técnicas e métodos cirúrgicos, garantindo assim aos pacientes mais eficiência e melhores resultados. E é isso que o programa Saúde e Fé irá abordar esta semana com o cirurgião cardiovascular Genivaldo Coelho. É com você, Frei Rinaldo. Ele representa o amor. Quando nós queremos simbolizar o amor, desenhamos logo um coração, mas também esse órgão fundamental que a gente precisa conhecer e entender. Por isso, como anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé o Dr. Genivaldo Coelho de Souza, médico, cirurgião cardiovascular e médico intensivista. Aceitou nosso convite para falar sobre os avanços da cirurgia cardíaca. Doutor Genivaldo, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutor. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco dessa história da cirurgia cardíaca, dos avanços dela e tentar com isso ajudar a vida de alguém que possa estar precisando disso. Com certeza, doutor, eu sempre costumo dizer assim, que quando a gente traz os grandes médicos, o senhor é um grande médico, tem uma fama internacional, se tem alguém nesse planeta que entende de coração, está aqui hoje, minha gente. Então eu sempre costumo dizer, doutor, que as pessoas assim aumentam o volume do televisor para não perder nenhuma de suas explicações. Então seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E ele trouxe uma série eu não sei se é equipamentos, produtos, elementos assim para exemplificar o que a gente vai abordar hoje. Avanços da cirurgia cardíaca, doutor, ou seja, antigamente assim qualquer coisinha abria-se o peito e lá tinha que operar o coração. Isso continua, ainda se faz, mas além disso tem coisa nova chegando, doutor? Sem dúvida tem muita coisa nova chegando. Apesar da especialidade de cirurgia cardíaca ser uma das mais recentes na medicina, muita coisa evoluiu, a tecnologia em saúde, a tecnologia médica também cresceu demais em todos os campos. E a cirurgia cardíaca vem acompanhando isso e tornando um procedimento que é grande, que é invasivo, se encaixar no que é moderno hoje, que é a cirurgia menos invasiva, menos agressiva, podendo propiciar o mesmo tratamento com menor agressão. Ô, doutor Genivaldo, quando a gente fala de coração, de cirurgia, etc., o senhor vai mostrar os avanços que a cirurgia cardíaca está trazendo hoje, assim. Mas é importante a gente conhecer um pouquinho mais, assim, como é que o coração fica doente, doutor? Então, o coração, a gente trouxe aqui só para ilustrar, o coração é um órgão muscular, é uma bomba, um motor muscular. E ele é formado de duas câmaras principais, os ventrículos, que são a parte de potência, outras duas atriais, que são vias de acesso ao coração, e os vasos que saem para o pulmão e para a circulação sistêmica. E dentro a gente tem as válvulas e o sistema de condução. Então esse é um órgão extremamente importante que leva
o sangue com todos os nutrientes, todos os componentes para o organismo todo. No primeiro órgão a ser irrigado como importante, temos o cérebro, depois no abdômen, as vísceras, fígado, rim, enfim, tudo depende do coração. Agora, doutor, assim, você já pegou outro, assim, um pouquinho mais do coração, porque está muito bom. Então, essa bomba que ele manda o sangue para onde? Porque a gente tem assim a confusão entre veia e artéria, por onde que manda, por onde que recebe? O sangue chega ao coração. O sistema de drenagem do corpo inteiro do sangue é através das veias. As veias levam o sangue para o coração. No coração ele é enviado para o pulmão, oxigenado, vai para o coração esquerdo e é mandado através das artérias para irrigar os órgãos. As artérias empurram para o corpo inteiro. Para o corpo inteiro. As veias trazem de volta. Trazem dos órgãos, dos tecidos para o coração. E isso não para nunca, doutor? E isso é feito através dos vasos, dos condutos, que são as artérias. As artérias são encanamentos, entre aspas, que levam o sangue com seus nutrientes, com oxigênio, que são as coisas vitais para todos os órgãos, desempenharem suas funções. E elas são normais, como aqui a gente vê, um tubo com suas células, mas vão sofrendo processos de doença, principalmente o que se chama de aterosclerose, que são essas placas de gorduras que vão se depositando nos vasos e progressivamente obstruindo esses vasos. A passagem do sangue. Olha só. Então, quando um vaso tem sua irrigação prejudicada, chama de obstrução arterial, que em cada órgão se manifesta de um jeito. Quando obstruir no cérebro, dá o derrame, o AVC, o acidente vascular cerebral. Nas pernas, fala-se da trombose arterial, né? No coração, quando obstrui uma artéria, chama infarto. Mas são todas as situações em órgãos diferentes da mesma doença aterosclerótica. E o que produz isso, doutor? Assim, a gente tem a consequência quando vai no cérebro, quando vai isso, aquilo. Mas o que vai... É o estilo de vida que vai fazendo com que essas artérias que estavam limpinhas, que parece um anel redondinho, aqui já começa assim algumas manchinhas, algumas placas, até obstrução quase total aqui. O que é isso? É estilo de vida? É alimentação? É sedentarismo? É um conjunto de fatores, né, que compõem a doença, uma predisposição individual, isso é muito importante, né, a sua composição genética, filhos de quem você é. Isso tem ao lado hereditário também? Tem o fator genético. Genético. Né, e que se expressa na pessoa diferente. Eu não tenho a mesma expressão que o meu irmão ou que o meu pai, mas isso tem um componente muito importante. Outros componentes são os fatores que atuam nessa sua predisposição. Então, se você tem diabetes, pressão alta, se você fuma, se você é sedentário, se você se alimenta mal, você vai estar estimulando, através de todos esses fatores que a gente chama fatores de risco, uma condição que você tem. Isso lá na frente, não cuidado, não tratado, pode levar... obstruir. Né? E não passa nada, que aí o sangue vai tentar passar para irrigar um órgão vital, não chega e a falência e as complicações, doutor. Como a gente chama alguns órgãos de importância maior, né? Então no coração isso se expressa através do infarto e no cérebro através do derrame, do acidente vascular cerebral, o AVC. Outras doenças do coração também se manifestam, como as doenças das válvulas, onde a gente tem, num país que ainda requer cuidados de atenção primária na saúde, de prevenção de infecções, a doença reumática, que atua demais nas válvulas do coração. A gente tem as doenças congênitas, que são as malformações ainda intraútero do coração, que são comunicações, troca de posição de vasos, né, associação de várias patologias, enfim, são cardiopatias congênitas. Então você pode ter doenças congênitas, valvares, cardíacas dos vasos e também dos grandes vasos como a aorta. Doutor, agora, o senhor começou muito bem falando assim que é um sistema de encanamento que a gente tem, enfim. Mas quando a gente tem um encanamento assim na pia, lá no lavabo, na pia,
de repente a gente coloca um produto, contrata uma equipe especializada e vai lá, faz a limpeza. Não tem como fazer uma limpeza disso aqui, doutor? Tem sim. Essa parte do tratamento, que é o tratamento da doença coronariana, é uma das coisas mais estudadas na medicina e de uma evolução tremenda. Isso é muito bom saber, gente. Presta atenção, gente. Quando você tem um sintoma de dor no peito, que pode ser uma série de doenças, você pode ter o estômago com uma gastrite, uma úlcera, um problema de uma hérnia de esôfago. Muscular, gases. Contratura muscular, gases, mas você tem que pensar que pode ser um infarto. Então, uma dor forte no peito. Como que eu identifico isso? Constritiva, acompanhada de suor frio, uma sensação de morte, quer dizer, uma situação muito importante, pode ser. Ela vai irradiando também, doutor? Ela tem algumas características de irradiação, que pode ser para o baço, para o queixo, para as costas, não é? Então, a primeira coisa que deve se pensar é em se descartar o que é importante, no caso, se descartar a possibilidade de infarto. E a gente sabe que hoje, através de um tratamento que faz por intermédio do cateterismo, se você fizer isso em 6 horas, você tira o risco do paciente de vida e do infarto, ou da evolução do infarto, através do cateterismo e do que se chama angioplastia. Quando o senhor falou do desentupir o cano, do rotorúter, tudo isso aconteceu, foram evoluções do que a gente chama de angioplastia, que começou com um balão que entra nessa obstrução e dilata a obstrução. Porque ele não tira, doutor, assim, uma vez que a placa está ali... Já se tirou essa placa, mas ela volta pior ainda. Entendi. Expõe elementos do vaso, fazendo com que trombose. Então, o que evoluiu foi a angioplastia com o balão. Depois, se viu que a placa voltava, se fez o estente coronário, que é uma molinha que coloca-se fechada e ela mantém, depois de dilatado, o vaso aberto. Para que o sangue possa fluir. Para que o sangue flua naturalmente. E depois ainda, se viu que mesmo assim, o vaso crescia tecidos em cima dessa molinha e obstruía. Então essa molinha hoje vem embebida com uma solução de drogas, né? São os estentes farmacológicos, que essas drogas vão sendo liberadas progressivamente, impedindo o crescimento de células no interior do estente para que mantenha esse estente aberto e a coronária pérvia. Isso evoluiu demais e hoje se faz essa desobstrução do coração com os estentes coronários, se faz a desobstrução das artérias carótidas que irrigam o cérebro com estentes de carótida. Enfim, se salva muita gente ainda sem precisar da cirurgia. Entendi. Quando são vários vasos, quando determinadas obstruções são severas demais, aí você ainda tem a opção da cirurgia. Agora, doutor Genivaldo, eu vou colocar uma situação assim, o senhor vai mostrar os produtos aqui, etc. Mas assim, ok, a pessoa está tendo esse quadro, talvez um infarto, enfim. Como é que vocês sabem, naquela artéria, naquela veia, onde que está obstruindo? Como é que vocês sabem disso? Através do diagnóstico por cateterismo. Hoje a gente tem até a angiotomografia, que nos ajuda principalmente a diagnosticar uma dúvida. Diagnosticando, esse paciente não tem nada, ela é normal. Então você já descarta muita gente através de um diagnóstico normal por uma angiotomografia que não precisa ir para o cateterismo. Entendi. Quando você tem alterações na angiotomografia, com calcificação de vaso, com scores de cálcio, de índice de cálcio, você vai ter que fazer o cateterismo. E no cateterismo, quando você tem um grande número de vasos acometidos, né? Quando o acometimento é no principal vaso do coração, que é a artéria coronária interventricular anterior, que é a descendente anterior. Ou quando é no tronco e ósseos de coronária, aí a indicação é cirúrgica. Aí você tem que fazer o que a gente chama de ponte de safena, mamária e outros tipos de enxertos. Gente, o assunto de hoje aqui é avanços da cirurgia cardíaca. O doutor Genivaldo está trazendo aqui os elementos, explicando. O ideal mesmo é a gente evitar, porque o assunto
para um médico, talvez assim, o último recurso que ele gosta de usar é a cirurgia, porque são aqueles fatores de prevenção que a gente tem que fazer. Isso é a minha parte, a sua parte, é qualidade de vida, é exercício, alimentação, tudo isso, que é os fatores de evitar os fatores de risco. Mas quando chega o fato assim, que não tem mais jeito, a cirurgia ou congênita ou uma situação da vida mesmo que levou, aí tem esses recursos todos que o doutor Genivaldo aqui está apresentando. Eu ouvi dizer, doutor, assim, que é importante assim, você ter em casa um AS, um compromisso AS, tem uma dorzinha no peito, toma um AS. Isso é mito, é verdade? Porque muita gente pergunta, doutor, se eu gostaria de uma orientação, se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui, ó. Né? Aqui a gente tem nessa peça, essa placa que é a obstrução da coronária e o sangue coagulado, trombosado. Então, o que acontece? Esse estreitamento foi 10%, 30%, 40%, para ter uma ideia, geralmente a expressão de dor, de angina, que é a dor no coração, acontece quando a obstrução é maior do que 70%. Mas placas podem se soltar obstruindo a artéria até com lesões menores. Quando você tem 70% de obstrução com turbilhonamento do sangue, propicia a formação de trombos, coágulos, que são mais ainda intensificados quando o indivíduo fuma, porque provoca espasmo e alteração na coagulação. Muito bem. Quando você tem o sintoma de dor, significa que essa obstrução está muito importante. O que faz o AS? O AS, ele faz a atuação na plaqueta, que é um elemento do sangue importante na formação do trombo, dificultando essa formação do trombo, mantendo, embora uma abertura menor, mas a permeabilidade, o fluxo através dessa artéria. Isso é muito importante, porque se sabe que durante o processo de dor, até você ser removido para um lugar, até fazer o diagnóstico, ter acesso ao exame, leva um tempo. E a partir do momento do início da instalação do infarto, esse tempo é importantíssimo, porque quanto mais tempo, mais células musculares morrem. Uhum. Quanto mais rápido você agir, mais você está salvando. O AS, permitindo que esse vaso não se obstrua, mantém irrigação para a célula muscular. Agora, doutor Genivaldo, então assim, eu entendi a importância do AS. O AS está na farmácia, eu posso comprar. Então, para garantir tudo isso, para eu não sei se eu tenho problemas coronários aí, eu vou lá tomar todo dia um AS por conta própria. Eu acho que a melhor prevenção é da orientação individual. Cada paciente é um paciente. Entendi. E você fazer preventivamente a consulta com o cardiologista anualmente vai colocar para você especificamente qual é o melhor tratamento. E aí não significa que você deva tomar por conta própria um AS porque faz bem. Você tem os exames que você pode fazer, o teste ergométrico, o ecocardiograma, enfim, uma triagem cardiológica que vai te colocar num paciente que tem maior ou menor risco e conforme essa classificação, você fazer o tratamento individualizado. Então, antes de começar a tomar qualquer tipo de AS ou qualquer medicamento assim que te indicaram, passe primeiro num cardiologista. Gente, o assunto aqui está muito bom, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência ele trouxe outros elementos, ele vai explicar aqui o que hoje a medicina está trazendo de novidade na cirurgia cardíaca. Tudo isso e muito mais no próximo bloco, aqui no seu programa Saúde e Fé, que é seu e volta já depois do intervalo. Claro, depois desse recadinho para você. Há mais de 30 anos no mercado, a Dalon Alimentos se tornou uma marca consolidada de sucesso e qualidade. Com grãos cuidadosamente selecionados e o emprego de alta tecnologia, a Dalon Alimentos produz o arroz mais consumido em todas as regiões do país. São várias marcas que estão presentes no prato do povo brasileiro. Não leve para sua mesa qualquer tipo de arroz. Prefira Arroz Dalon. Arroz Dalon, o arroz mais saboroso do Brasil.